Se você passasse do lado de uma expedição viking, com toda certeza você seria morto, principalmente se você tivesse algo a oferecer. Além disso, nos casamentos vikings, infelizmente, um animal era sacrificado em homenagem aos deuses. Além disso, eles matavam para sobreviver e para ganhar mais. Não importa se era criança, adulto, velho, mulher, todos eram dizimados. Além disso, é claro, eles passavam o dia bebendo hidromel na cabeça dos inimigos. Eram feios, barbudos e sujos. Tudo isso sobre os vikings era o que pelo menos a Igreja Católica queria que você acreditasse. Chamamos de vikings os povos escandinavos. Eles estavam nos locais que hoje Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia. Sim, locais muito frios, e isso vai contribuir para a história deles. Eles também, parte deles, são povos germânicos, que migraram para o norte da Europa em busca de mais comida, de mais dinheiro e assim, mais produção mesmo. Porque você vai descobrir que, na verdade, eles não eram só conquistadores, mas também eram agricultores. Algo que a gente tem que ficar de olho é que os vikings não eram muito ligados à escrita. Grande parte que nós sabemos deles vem dos católicos. E assim, não sei se você sabe, mas um povo que fala um idioma estranho, que não adora o seu Deus, adora deuses pagãos, é obviamente que muita coisa era mentira. Felizmente, graças à história, várias coisas foram desmontadas junto com a arqueologia e com outros registros também. Ai, tá bom, mas eles não escreviam nada? Não, eles escreviam. Eles tinham a linguagem deles, né? Eles tinham a escrita deles, só que essa escrita era mais dedicada aos nobres e tinha muito de contos heróicos, literatura mesmo, escritos literários. Já aquele escrito histórico, muitos deles são ligados à literatura, à escrita católica. Ai, Tawane, você está falando que os católicos são horríveis? Não, tem muita coisa importante sim. Só que, já que só eles escreviam, só eles tinham essa cultura, os padres, sacerdotes, de escrever a respeito, claro que vai ter muita coisa que foi criada, como por exemplo, que eles matavam dragões, que eles viravam animais. Uma galera mesmo fala que o termo viking vem de invasor, que não se tem em consideração, que não se tem comprovação. Existem apenas teorias de onde vem esse termo. Claro, os vikings não se chamavam de vikings, isso foi dado pelos estrangeiros. O historiador Johnny Langer tem algumas teorias. A primeira viria de uma cidade chamada Viken, lá na Noruega, e daí teria vindo esse nome. O segundo seria da palavra vik, que significava as pessoas que entravam nas embarcações dos vikings. A terceira opção seria a palavra viking mesmo, que era ligada diretamente à pirataria. E a última seria uma palavra que teria ligação, na verdade chamava viking, que teria ligação àqueles que faziam comércio nos portos. Então assim, cuidado com quem afirma que é isso, que é aquilo outro, porque não se tem assim a certeza de onde veio isso. O que se sabe foi que estrangeiros deram o nome para esses outros estrangeiros. Então a galera deu esse nome para eles, que eles colocavam tudo num balaio só pra falar que todo mundo era viking. Nós vemos sempre que os vikings eram grandes conquistadores, grandes invasores, e a série Vikings também não deixa negar. A gente sempre que pensa neles, pensa nas tranças, nos olhos claros, cabelo loiro e uma invasão absurda, uma conquista absurda. Mas até onde isso é verdade? Os vikings conquistaram mesmo? Sim, eles conquistaram. E a primeira grande conquista deles foi lá em 866 na Inglaterra, na cidade de York. Lá eles estabeleceram, eles conseguiram colocar um rei em uma parte da Inglaterra e também dominar outra. E ali até hoje tem vários registros na própria Inglaterra com algumas escritas vikings e na cultura também. Mas aqui eu quero falar pra vocês que sim, eles conquistavam sim. Para conquistar a York, por exemplo, foi de 1.000 a 5.000 soldados para chegar até lá. Só que era uma pequena fração da população viking que eram os conquistadores. Grande parte era agricultor e tinha, pouquíssimo dinheiro. Muito provavelmente você e eu estaríamos aqui na parte mais baixa da sociedade. Oh, tristeza. Seria isso mesmo. E a dificuldade de ascender era grande, apesar de haver. Então sim, existiam sim os conquistadores e provavelmente eles foram até York, para Inglaterra, porque eles estavam passando por uma grande seca. Então precisavam de local, obviamente, para produzir mais e conquistar
comidinha. Então sim, eles dominavam, mas tinha muito esse viés agro, esse viés de plantação. Pra você ter uma ideia, quando eles chegaram lá na Inglaterra, eles dominaram Northumbria e York virou outro nome. E esse outro nome era Jovak. Assim que eles se estabeleceram lá em York, lá em Inglaterra, eles começaram a dividir as terras com outras pessoas. Como eu disse pra você, claro, outros irmãos ali culturais, né? Irmãos de etnia. Obviamente para ter a colonização e também para aumentar a produção. Nos anos seguintes, assim que eles se estabeleceram lá na Inglaterra, eles passaram também a dominar o norte da Europa, mais o norte da Europa. E foram várias, tá? Foram várias conquistas. Aqui terão vários mapas de movimentação viking e um acontecimento muito interessante que demonstra que eles não eram só de guerrear, só de quebrar a cabeça um dos outros, foi quando eles tentaram dominar Paris. Eles ficaram 2 anos ali no Rio Sena buscando entrar e dominar a França. Entretanto, no segundo ano, um rei chamado Carlos o Simples, sim, o Simples, ele é conhecido como o Simples. Enfim, Carlos o Simples negociou com os vikings, e aí eles ficaram com algumas terras, não dominaram Paris, mas eles ficaram com algumas terras, eles receberam a autorização para pilhar algumas cidades, e também receberam dinheiro. Então eles conseguiram ali por meio da negociação uma parte do que eles queriam, melhor território, dinheiro e também pilhagem, que era uma coisa que todo mundo queria naquela época, hein? E uma coisa muito importante para se falar é que eles sim conquistaram muitas terras, mas também colonizaram várias terras. Para você ter uma ideia, eu vou falar aqui alguns países que possuem origem viking, que muito provavelmente uma parte da população vem descendente direto de vikings. Vou falar para você: Irlanda, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, França, Alemanha, Rússia e Ucrânia. E aí, meu amor, eles dominaram muitos territórios, passaram a ser muito famosos ali na Europa, só que assim, eles tiveram a sua queda, né? E a sua queda, ela foi composta de uma coisa que existe muito até hoje, aqui no Brasil e no mundo, que foi o cristianismo e também... Bom, isso aí eu vou já falar depois, tá? A comunidade viking era muito bem organizada em uma pirâmide social. Pirâmide social, eu amo quando tem pirâmide social em toda a história, porque dá pra gente colocar ali em caixinhas e deixar mais fácil de entender. E dentro dessa pirâmide social existiam alguns nominhos que são muito importantes, que são os Trolls, Carls, Jarls e os King. Aliás, e o King, né, que é o rei e a rainha. A parte inferior da pirâmide temos o quê? Escravos. Escravos. A parte de escravos era muito forte na comunidade viking, compondo inclusive 1/4 da população. E também era uma coisa que incentivava as invasões. Além de terra, mão de obra gratuita para trabalhar para você. Eles eram usados principalmente, obviamente, né, em trabalhos mais pesados e aqueles que os livres não queriam fazer. Os escravos normalmente eram por ou escravidão de dívida ou escravos de guerra mesmo, que era algo muito comum naquela época. Os filhos dos Trolls nasciam já como escravo, mas tinha a possibilidade de deixar esse posto comprando a sua liberdade. Agora vamos para a segunda parte da pirâmide, que são os Carls, que eram os homens livres, que se dividiam em 2 formas. Primeiro, os proprietários de terras, que eram agricultores, e segundo, os profissionais liberais, como por exemplo, os construtores de barco, artistas, enfim. Só que assim, era a posse de terra uma posse pequena, porque quem tinha posse de terra mesmo eram os Jarls, que eram considerados a aristocracia da época, que normalmente era formada pelos chefes dos clãs e também aqueles grandes proprietários de terras e também dos barcos. E para finalizar, é claro, lá no topo da pirâmide, o rei e a rainha. A grande maioria dos vikings eram agricultores, como eu já falei pra você. Aqui, claro, tô tirando os escravos, né? Mas tinham várias profissões lá dentro também, como ferreiros, armeiros, cervejeiros, comerciantes, tecelões, luthiers, que eram aqueles que fabricavam instrumentos de corda, fabricantes de tambores, poetas, músicos, artesãos, carpinteiros, joalheiros e muitas outras ocupações. Para você ver que eles não eram bárbaros, eles tinham sim toda uma comunidade feita com várias
profissões e inclusive até com várias ocupações de hobbies também. Uma fonte de renda muito importante para a época era o comércio de âmbar, que era uma resina fossilizada que era vendida até mesmo como uma forma de moeda deles. Temos que lembrar que estamos na Idade Média, e na Idade Média que nós lembramos da repressão feminina, queima as bruxas, caça as bruxas. Mas e aí, como que era ser mulher na comunidade viking? Bom, era bem diferente. Vou dizer que tinha assim, era igual hoje? Claro que não, né? Mas já existia uma emancipação que era muito diferente do que era feito em outra parte da Europa. Elas podiam herdar propriedades, herdar heranças e também, caso elas ficassem solteiras, terem ali controle da própria vida. Sim, é o mínimo, mas naquela época o mínimo era muito. Além disso, elas podiam ter os seus próprios empreendimentos, que eram tavernas, cervejarias, lojas, fazendas, enfim, elas podiam vender e fazer a sua grana. Inclusive, não existiam líderes religiosos homens, eram todas mulheres, muitas delas inclusive sendo profetisas e interpretadoras das mensagens dos deuses. Mas e nos seus tempos livres, o que eles faziam? Eles faziam muitas festas, que era algo muito forte deles também, mas praticavam muitos esportes, como natação, luta livre, alpinismo, caça, uma espécie de hóquei e até xadrez. Além disso, eles eram bem limpinhos pra época, tá? Tomando cerca de 2 banhos por semana, mesmo estando em locais extremamente frios. Eles gostavam muito de enfeitar os cabelos e também de cuidar ali da higiene. Inclusive até as unhas eram todas cortadinhas, porque caso ocorresse o Ragnarok, né, uma espécie de apocalipse na mitologia nórdica, eles precisariam construir os barcos, por isso deixavam tudo bem aparadinho. As crianças já eram consideradas adultas a partir dos seus 10 anos, tá? Então assim, a infância era tratada como uma fase adulta mesmo, isso também era bem comum na época. E as meninas, elas eram educadas quando estavam na fase adulta pra eles, a cuidar da casa, a cozinhar, a fazer o trabalho doméstico, a cuidar de crianças, né? Porque não, elas tinham a função de fazer a família aumentar e também cuidar da casa, e também elas eram ensinadas a lidar com finanças, porque as mulheres eram as principais responsáveis por cuidar da gestão financeira da casa. Já os meninos, quando eles estavam já na fase adulta, eles eram ensinados a plantar, a caçar, a cuidar do gado e também a cuidar da casa. Por exemplo, a alimentação não era uma função só da mulher ou só do homem, era bem dividida. Ah, e antes que eu esqueça, os meninos também tinham a função, e aprendiam isso já pequenos, a negociar com compradores, né? A fazer ali o comércio. Então, enquanto a mulher cuidava da finança da casa, o cara, o menino, o esposo, ele cuidava justamente dessa negociação com os compradores. Por eles estarem nas regiões mais frias, normalmente nós tendemos a achar que eles comiam só peixes, mas não, eles comiam focas e comiam até baleias. E assim, baleia era muito grande, né? Acho que da população toda, assim, tá todo mundo junto pra comer daquilo, né? Não sei como será feito, não. De adoçante, eles usavam o mel, tanto que o hidromel é muito conhecido lá, né? O hidromel, nunca tomei, gente, deve ser muito gostoso, né? Mas o hidromel é daquela época e eles usavam como adoçante também. Além disso, consumiam também pães, cereais, frutas silvestres, e as caças deles eram preservadas de uma forma de defumação, além também do sal, né? Além disso, eles também eram excelentes navegadores e construtores de barcos. Aqueles barcos que a gente já conhece, né? Lindíssimos, com aquela ponta de serpente à frente. Eles eram excelentíssimos, né? Navegadores. Naquela época, por exemplo, se você não sabe, eles foram os primeiros a chegar na América. Não na América do Sul, mas na América do Norte. Isso até os anos 60 não era confirmado, era mais tido como uma lenda, até porque estavam ali em escritos literários dos vikings, mas lá nos anos 60 conseguiram de forma arqueológica a descobrir ali alguns pontos, alguns registros de quando os vikings vieram lá para a América do Norte, para o Canadá. Os navios eram usados tanto para guerrear, tanto para descobrir novas terras, como também como forma de comércio do que eles tinham para vender.
O casamento dos vikings era algo muito importante, porque você não se casava só com a pessoa, mas você casava com a família. Sim, não era literalmente, mas quase, tá? Normalmente era, claro, né, o cara, ele escolhia a sua donzela, a sua mulher para se casar e ia até a família. Esse acordo, ele era firmado com um aperto de mão entre os homens. Mas para ele ir lá pedir a mão dessa donzela, ele não ia sozinho não. Ele ia com o tio, com o primo, com o irmão, com vários homens da sua família para ir até lá pedir a mão dessa donzela. Além disso, quando ele se casava, ele tinha que pagar o seu dote, na verdade o dote da família da mulher, e também ele devia, a partir disso, proteção à família da esposa. E assim, o casamento deles era assim um absurdo de grande, eu imagino que delícia que deve ser, sabe? Porque era cerca de uma semana só de festa. Uma semana só de festa. 7 dias de festa. Olha que coisa maravilhosa. Mas a cerimônia em si tinha que acontecer na sexta-feira, que era o dia da deusa Frigg. Inclusive, curiosidade aqui, Friday se chama Friday por causa da deusa Frigg, que é a deusa aí dos casamentos lá da mitologia nórdica. Então tinha que ser na sexta-feira a cerimônia, mas a festa poderia durar aí a sua uma semana. E isso é muito importante porque não eram só a galera do clã ali. Todos os familiares eram convidados para essa festa gigantesca. Então, por isso, eles tinham que fazer em um momento que não estivesse tão frio, porque algumas pessoas estavam lá longe, em outro lado do território, e aí o frio, a seja, a secura do ambiente não ia ajudar muito, né? Então, por isso, eles tinham que estar ali na primavera, no verãozinho, que é aquele verão que não é verão. Então, por isso, era tudo muito bem organizado. E por ter esses 7 dias de festa, tinha muita comida, tinha muita bebida, então, por isso também tinha um planejamento gigantesco. Então, uma noiva, um noivo, que ficaram noivos, né? 2 pessoas ficaram noivas, elas podiam demorar ali de 1 a 3 anos para se casar. Tanto para juntar esse dinheiro, quanto para planejar tudo isso. E aí sim era firmada essa união. Dias antes do casamento, vamos lá, sim, eles conseguiram, passou ali os 3 anos organizando, chegou o dia do casamento. Aliás, chegou alguns dias antes do casamento. Eles faziam algo muito legal, que assim, eu até gostaria de pegar pra mim, assim, quando eu for casar. Que eles dedicavam alguns dias para se despedir do eu que eles eram, para aí sim construir um novo eu, que era o eu casado, o eu casada. Então as mulheres normalmente elas tinham ali aquele processo de jogar fora de todos os símbolos que refletiam uma mulher solteira, como por exemplo o kransen, que era uma espécie de tiara muito bonitinha que representava a virgindade da donzela. Ou seja, se ela casou, ela não vai precisar usar mais isso, porque ela não será mais virgem, porque ela agora vai ser uma mulher casada. Além disso, elas também faziam vários rituais. Na verdade, é um ritual de purificação, que eram banhos quentes, com pedras quentes, né? Eles pegavam as pedras quentes, colocavam no banho, no caso, junto ela tomando esse banho, com as irmãs casadas, claro, né? E a mãe, vó, ajudando nesse banho, pra tirar tudo, limpa toda a energia negativa, e depois ia para um banho frio, para fechar os poros. Então era uma forma também de ritualizar tudo isso, fazer essa purificação, se despedir, e também fazer esse contato com o seu eu, se despedir desse eu para abrir para o novo eu. E já os homens também tinham seus rituais. Um deles, por exemplo, era uma espécie de luta de espadas que ele fazia com os amigos, os colegas, com os brothers, antes do casamento. E também existia uma prática que não era em todo local, mas era uma prática de roubar uma espada de algum membro familiar já morto. Então, como eles enterravam alguns, né? Enterravam o membro já com a espada, então ele ia lá, roubava e tudo mais. Então também era uma forma deles terem ali um ritual. Então ela ficava naquela purificação, jogando tudo fora, aquilo que não lhe pertencia mais, e eles também tinham seus rituais. Já os trajes, tanto de mulher quanto do homem, não era muito emprequetado não, tá? Na verdade, eles não tinham essa ideia de que a roupa tinha que ser um absurdo. Na verdade, o que era mais forte de ser tratado era a parte aqui, ó, visual. Então, a coroa para a mulher quando casando, o penteado muito bonito, a maquiagem tanto no homem quanto na mulher. Os homens não tinham o cabelãozão não, tá? Mas eu falo disso já. Essa parte aqui era mais trabalhada do que a roupa já era mais comum.
E a cerimônia tinha questão ali mesmo, no pagamento do dote com testemunhas, eles faziam uma oração aos deuses, cantavam, gritavam, faziam ali essa intercessão, e se visse a necessidade, eles também faziam sacrifícios de animais, também tanto vivos, né, no caso eles dar esse animal vivo para os deuses, como também com animais mortos. Cada deus ali teria o seu animal para ser doado, para ser sacrificado. E aí, eles seriam casados e pronto para comemorar com toda a família e amigos. E aí existem vários mitos a respeito dos vikings, né? Como eu disse pra você, grande parte da história viking, ela é documentada não pelos vikings, mas por aqueles que observavam eles avançarem cada vez mais no território, falarem idiomas estranhos e adorarem deuses que não eram os deuses daqueles que estavam observando. Então vamos lá, primeiro mito é a questão da bebida, do hidromel. Ah, o hidromel é viking, eu bebo o hidromel porque é viking. Ai, todo mundo bebia na época. Mentira. Hidromel, ele realmente existia, ele é uma bebida viking. Entretanto, era cara. E como eu falei pra você, grande parte da população era escrava ou eram agricultores mesmo, então eles não tinham dinheiro pra ficar consumindo hidromel assim a todo quanto é canto, né? E também não tinha essa política de ficar sempre bebendo o tempo todo. Tem aí jogo, né? Acho que Assassin's Creed tem, né? Dos vikings, algo assim, e que sempre demonstra eles bebendo e comemorando o tempo todo. Não era bem assim, eles bebiam sim, mas era uma coisa cara. E agora vamos falar de cabelo, de tranças maravilhosas no cabelo, né? Então na própria série Vikings, nós temos aqueles cabelões gigantescos, tanto das mulheres como também de alguns membros masculinos, e com tranças também. As tranças fazem parte, sim, da cultura viking, então aquelas tranças lindas, embutidas, que davam... Ai, lindo demais! Eu até pensei em fazer, mas... não sei fazer, ia ficar horrível, então não fiz. Mas sim, tinha essas tranças. Só que o cabelo masculino, ele não era muito, né? Grande parte dos membros das pessoas vikings não era um cabelo longo, era um cabelo curto. O cabelo da mulher, quanto mais longo, mais bonito. Não era pra cortar, era pra deixar ele lindo, ali todo cheio de trancinhas. Mas já os homens não era assim. Eles tinham um cabelo que tinha um corte muito específico, que até mostra em Vikings também, que é um corte que ele tem uma franja, quase que cobre o olho assim, e a nuca é toda raspada. Então esse é um corte que se vê muito, tanto em descritos, como também em imagens da época, desenhos medievais, que eram eles com esse cabelo raspado aqui atrás e com essa franja na frente, né? Então tinha essa diferença, eles não eram cabeludos como era mostrado, e também nem usavam aqueles chapéus de chifres daquele desenho Agar lá. Não existe esse chapéu de chifre, nunca existiu. Primeiro porque não faz sentido, uma batalha dá pra pegar com as duas mãos e jogar fora, não faz sentido nenhum. É uma coisa que veio justamente aí com a parte de desenhos, esse desenho Agar aí, que começou a se popularizar e dizerem a respeito disso, mas não, isso nunca existiu. Sobre eles beberem bebida em crânios humanos, também nunca existiu. Isso é uma questão que veio muito da mitologia, né? Na mitologia, dos maus dizeres, dizendo que eles eram bárbaros, que eram do diabo e tudo mais. Não existia também esse negócio de canibalismo e nem beber nada em crânio humano. E o rolê de que todos eram louros ou loiros, de olhos azuis e tudo mais. Então, menina, não. Não, eles não eram negros, né? Não existia. Se houve um ou outro, não era a norma, não existiram vikings negros. Entretanto, nem todos eram loiros de olhos azuis, né? Eu sei que o território muito fala a respeito disso, mas hoje em dia, depois de estudos genéticos, se vê muita ancestralidade de outros povos lá, muita mistura mesmo de povos, né? Então, por isso, muitos deles, inclusive nas imagens, né, nos desenhos medievais, muitos deles são morenos de olhos escuros, mas também, claro, existiam muitos loiros de olhos claros, mas não era a norma. Justamente por essa migração, por essa dominação, por essa colonização, eles também haviam essa mistura e muitos deles eram morenos de olhos escuros, sim. Então, se você, assim como eu não dá muito, né, porque eu tô muito distante lá, eu não tenho cabelo, eu tô muito distante. Mas se você aí, moreno, de olho escuro, pode ser, quem sabe, você tenha uma vertente viking. Eu já fiz até aquele balanceamento genético, eu fiz já. Não tem nada de viking no meu, mas vai que no seu tem. Vai saber, né? Poderia ter. Vai que.
Pra quem assistiu também a série Vikings, tem aqueles berserkers, né, que eram os animais guerreiros animais. Então, também não existiu, tá? Então dizia aí da onde veio isso. Vem de um escrito de um cara chamado Snorri Sturluson. Eu acho que é assim que fala, tá? E ele fez vários contos, várias histórias, e dentre essas histórias tinha um pouco dizendo sobre esses berserkers, que eram esses vikings que viravam animais, que só gritar e passavam a ter cabeça de bicho e tudo mais. Só que assim, no próprio livro do cara, ele fala que assim, não acredita em tudo que eu escrevi não, porque muito daqui é conto, entendeu? Então, assim, não existiu mesmo. E até nesse próprio livro dele fala sobre dragões que foram dominados pelos vikings. Então é algo mais, assim, literário mesmo. E foi escrito 200 anos depois que os vikings já tinham, assim, ó, deixado de existir, do jeito que falamos, né? Então, não existiram também esses berserkers. Eram vikings, pessoas, assim, guerreiros que tinham essa cultura, mas também isso não existiu, não. Ah, Tawane, tudo bem, mas eles eram torturadores, eles eram pessoas assim, ó, que torturavam, que eram muito violentos. Sim, em batalha eles eram violentos, porque isso aí fala de batalha, né? Mas a questão de serem torturadores e tudo mais também não, é algo criado por esse estereótipo de serem bárbaros e por inicialmente não seguirem os preceitos cristãos. Então não, eles não tinham essa questão de tortura. Assim, na verdade, tortura é uma coisa mais da Idade Média, sabe? Uma coisa mais ali da Europa católica, é mais dali, sabe? Essa questão de tortura desse modo não existia lá. Então, muitas mentirinhas foram criadas para descrever os vikings. Demorou muito para que isso fosse desconstruído, porque precisava de tecnologia, de pesquisa. Eu já vou falar como eles acabaram, tá? Já vou dizer a respeito disso. Mas antes disso, é a gente entender que essa cultura, por eles não escreverem, infelizmente, a gente não tem o que eles pensavam, né? Mas eles existiam sim, existia educação na forma deles, existia uma comunidade muito bem feita, eles não eram bárbaros. Bárbaros era tudo aquilo que era estrangeiro daqueles que escreviam, não é mesmo? Eles tinham essa cultura, eles tinham a sua arte, eles tinham forma de casamento, as formas de rituais, a sua própria religião, que eu não falei aqui, não vou falar muito sobre mitologia, porque aí precisaria de um vídeo só pra falar de cada um dos pontos de mitologia, mas também, futuramente, pode ser falado a respeito disso. Mas eles eram ali muito bem organizadinhos, eles tinham ali a sua política, o seu governo e tudo mais. Mas como que eles deixaram de existir? Por que, Tawane, cargas d'água eles deixaram de existir? Grande parte disso, do motivo, é por eles terem aderido ao cristianismo. Ai, Tawane, mas então você tá falando mal da minha religião? Não, calma, vou explicar. Calma, respira, calma. Então, o que aconteceu? Eles aderiram, né, o cristianismo, eles foram convertidos, e isso muda muito a cultura, né? Eles tinham ali na sua cultura a questão mitológica, de mitologia nórdica, muito forte. Por isso, quando eles aderem ao cristianismo, muda muita coisa. Desde as festas, desde os rituais, desde como eles comemoravam, desde o que eles acreditavam. Isso muda muito a cultura. Além disso, eles se fixaram na Noruega, na Dinamarca e também na Suécia. E ali eles pararam de fazer as dominações de territórios e passaram a ter conflitos internos entre eles mesmos. Sendo assim, eles pararam de explorar, de crescer ali de território. Isso também influenciou. E é justamente por esses dois motivos, né? Tanto a questão do cristianismo, que é muito tratado como o motivo principal de acabar a cultura viking, mas também essas questões políticas fizeram com que eles deixassem de existir. Então é isso, né, gente? Tem uma questão muito importante e muito legal quando se mistura culturas, porque a gente cria uma nova cultura. Então, sim, com os vikings lá, não foi toda a cultura deles que foram jogada pro lixo. Muito pelo contrário, foi uma união disso. Então, até hoje, por exemplo, a Páscoa recebe influência dos vikings, não é? Da deusa, uma das deusas dos vikings. Existe muita influência dos vikings até hoje, em alguns países nórdicos, na Inglaterra, e isso existe até hoje. Entretanto, muita da cultura deles foi jogada fora, assim, porque houve uma outra crença, uma mudança de crença, no qual muda muito, como era guiado muito pela mitologia. A partir do momento que a religião deles deixa de ser aquela que guiava tudo isso, obviamente vai mudar. E isso é uma coisa normal, comum de ocorrer. Até na globalização nós vemos isso, né? Nós misturamos muitas culturas e algumas culturas, infelizmente, vão deixando aí de existir. Um exemplo muito besta, tá? Nem sei se
se vai ser bom isso aqui. Besta disso é, por exemplo, lá em Portugal, muitas crianças assistem o Lucas Neto. E a partir disso estão parando de fazer o sotaque português para fazer o sotaque brasileiro. E isso é uma coisa muito forte, né? O sotaque do país. Assim como, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo e pra falar com vocês na internet, por ter visto vários outros sotaques, inclusive o sotaque paulistano, que é um sotaque que inicialmente eu achava assim, que eu queria falar daquele jeito, por um bom tempo, ao invés de eu falar porta, eu falava porta. Só que eu nunca tinha ido pra São Paulo. Hoje em dia já fui, né? Mas na época, não. Então essas coisinhas são muito bestas, obviamente não é uma ligação direta a uma destruição de uma cultura, mas dá pra gente entender, assim, um vislumbre de quando há essa mistura, há perdas e há ganhos, e foi por isso que os vikings deixaram de existir. Com certeza tem muitas mentiras que também contaram pra você sobre outros assuntos da história. Mas isso eu te espero no próximo vídeo do Loucuras da História.